Bem, nós estamos numa série chamada Esperança. Já falamos de Bartimeu, já falamos da mulher determinada e Daniel. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Será que o livro de Jó tem alguma coisa que pode nos trazer esperança? Né? Jó é um livro maravilhoso. Nós vamos ler Jó capítulo 1. Claro que teríamos que ler vários capítulos, mas então eu me reservei apenas aquilo que a gente vai trabalhar, mas cabe você vai ver pela estrutura do livro, como que você deve ler em casa esse livro, tá bom? Você vai perceber a estrutura, é um livro muito interessante e que vai nos ajudar, tá? Então deixa eu ver se eu consigo controlar direitinho aqui. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. A palavra reto aqui também é justo, tá bom? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor, e isso aqui é importante, Deus inicia a conversa. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Então olha só, mas foca aqui para mim, comigo aqui, ó. O livro de Jó, ele está entre os livros cabe perto do livro de Provérbios, de Salmos e de Eclesiastes, porque ele está entre os livros que nós chamamos de um gênero ali também de sabedoria. Para enriquecer mais esse livro, o livro de Jó, ele é feito em narrativas, em conversas, prosa. Você vê que começa com 2 conversas, nós vamos perceber. Depois, diálogo entre os amigos, Jó e os amigos. Só que, para enriquecer mais o texto, você imagina assim, não dá para traduzir, porque quando traduz, perde, traduziu para português. Mas não dá para a gente perceber que é uma poesia, porque mudou o idioma. Mas ele é todo em poesia. Você imagina que todas as conversas que os amigos de Jó têm, todas, elas combinam, elas têm rima, ela é uma poesia. A data do livro, alguns concordam que o livro terminou de ser escrito por volta de 600 a.C. Mas a história acontece quando a gente começa a ler esse trechinho, o comecinho, fala assim: olha, Jó tinha, você vê, também são
tudo tem a ver com os números bíblicos. Então, quando ele fala 7 filhos, 3 filhos, 7 mil, ele está dizendo assim, olha, ele era muito rico, ele era muito abundante, sua família era abundante, ele teve muitos filhos, ele era muito rico. E aí, você percebe que quando eles faziam festas, Jó ficava preocupado se por acaso algum filho não blasfemou contra Deus. Então diz o texto que ele oferecia holocausto. Bem, essa informação já nos ajuda, porque Jó não poderia oferecer holocausto se for depois de Jacó ou depois de Moisés, porque daí tem as tribos. Você percebe que ao iniciar esse livro não fala assim, Jó, da tribo de não sei das quantas, lá, né? Que senão seria da tribo de Zebulon, na tribo de Naftali, ou as regiões, não fala. Dá a entender então que a história real acontece bem anterior a Moisés, talvez na época de Abraão, não se sabe. Mas o texto em si, conclui-se a forma que ele está aqui, por volta de 600 antes de Cristo. O autor ele tem uma empatia com Jó, ele apresenta a história de Jó e ele tem uma empatia. Então, é comum dar o nome do livro, mas não significa que Jó escreveu o livro, tá bom? É dado ao nome porque é o personagem do livro, e quando a gente estuda esse livro, o Jó é real, pelo menos dá a entender pelo autor, que apesar da poesia, da construção que ele faz, essa história aconteceu, e possivelmente ele tem aí uma empatia. Então, olha só essa estrutura, quando você for ler, deixa eu ver se vai, esqueci de... Então aqui você lê os primeiros 2 capítulos, você vai ver que tem 2 conversas, onde Deus fala para Satanás se ele conhece Jó. Depois do capítulo, olha que interessante, do capítulo 3 ao 31, você tem 3 ciclos de discussões. Você tem 3 amigos de Jó, que vai até a sua casa, consolar, saber o que aconteceu com Jó. E essas conversas são 3 ciclos, os 3 amigos conversam, um amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, Jó responde, outro amigo fala e Jó responde. Até que eu acho que os 3 amigos se cansam, até porque no último ciclo, o terceiro amigo resolve nem falar mais, ele fala, deixa quieto. Interessante que no capítulo 28, o autor, não Jó, o autor agora ele coloca um poema sobre a sabedoria. Alguns discutem-se como que ele fez isso, se ele foi depois da história e tudo mais, mas de repente aparece um jovem, a gente vai ver, aparece um jovem nessa história. Além dos 3 amigos, aparece um jovem, e esse jovem fala sozinho na história. Por fim, Deus responde, depois acaba Deus restaurando, a gente vai perceber. Então, basicamente, você tem que, quando você for lendo, você vai perceber que do capítulo 3 até o 31, ele tem uma longa discussão sobre o tema que a gente percebeu hoje, a origem do sofrimento, por que sofremos. Então, eu gostaria de ver aqui com vocês por personagem. O primeiro personagem que eu destaco, aquela que eu vou deixar o mais importante para o final, o menos importante para o começo. No Antigo Testamento, você vai perceber que o tema Satanás, no Antigo Testamento, ele é raríssimo. Então, Jó está trabalhando nessa cultura de quem é Satanás. Porque você não vai encontrar isso facilmente em outros livros do Antigo Testamento. Você encontra já mais no Novo Testamento. Então, o personagem Satanás que eu coloco aqui, o diabo, ou a antiga serpente, conforme o Novo Testamento coloca, olha só na história de Jó. Diz o texto que Deus, ele puxa a conversa, ele fala assim, de onde você vem? Primeira coisa que a gente aprende é que ele é um intruso ali. Ele não é bem-vindo ali. Ele é um intruso. Ele traz uma questão que ele questiona se é possível um ser humano amar a Deus pelo que Deus é e não pelos benefícios. Ele é cético. Ele não acredita na bondade das relações. Ele não acredita que alguém
pode se relacionar com outra sem esperar nada em troca, só pela relação. Ele está fazendo esse questionamento. Então ele é cético. Aí, claro, nós vamos olhar para o Novo Testamento, se a gente olhar, o Novo Testamento é que vai apontar sobre outras características. Mas ele ali, só para a gente entender, ele é um intruso, e tem que ficar claro aqui para nós, que ele não é um inimigo à altura de Deus, porque Deus não tem inimigo à sua altura. Não existe dualismo. Por exemplo, olha, Deus é o bem e o diabo é o mal. Não. O que Jó está apresentando, e a Bíblia nos ensina, é que Deus ele é único, e não há nada e ninguém comparado. Não há ninguém próximo do que ele é. O Satanás, ele é uma criatura, conforme a Bíblia, ele é uma criatura, e não passa disso. E eu não vou, claro, desenvolver que é uma criatura caída, que se rebelou contra Deus e tudo mais, tá? Mas só para entender o que Jó está explicando aqui, não, quando a gente faz uma reflexão sobre o mal, sobre o bem, sobre o amor, sobre Deus, Deus não tem ninguém à sua altura. Satanás é uma criatura, e aí é claro que ele é aquele que perturba. A Bíblia fala que ele é o acusador, ele é aquele que quer destruir, ele perturba, ele quer gerar no ser humano essa desconexão, né? Então, ele é cético, e aí ele questiona Deus e questiona Jó. Ele está dizendo assim, as pessoas só podem temer, e alguns na hora de traduzir falam que esse tu é uma forma desrespeitosa de falar com Deus. Então, a gente tem esse aspecto do Satanás. Olha só, ele questiona, e você viu a história, ele fala assim, só para a gente prosseguir, olha, Jó também é o queridinho, aí é fácil ser o queridinho, porque ele tem tudo, e a gente sabe pela história que ele então tocou em Jó, e Jó perdeu tudo. Eu não quis ler, mas basicamente veio as notícias de que todos os seus filhos morreram. Lembra daquela riqueza que é apresentada em forma de agricultura, de gados? Perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Só lhe restou a vida dele e a esposa. Só. O texto diz que quando acontece isso, olha o que ele faz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra, adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que nós não vamos ler em casa. O intruso resolveu novamente provocar. Deus falou, de onde você vem? Vim de rodear a terra. Então você confirmou, né? Ou seja, você já foi derrotado uma vez. O que você está fazendo aqui? Também, né? Quero ver quando mexer na saúde dele. Porque o Senhor mexeu, o diabo ele não consegue ver que ele é um derrotado. Ele já foi derrotado, ele já foi exposto, ele já perdeu. E agora ele fala assim, mas toca na vida dele, eu quero ver agora se ele não vai. E aí, para ser derrotado pela segunda vez, você vê que ele some, que ele é insignificante perto do que o texto tem a ensinar e perto dos personagens principais desse texto. Ele some, acabou, não tem mais nada, acabou. É derrotado no capítulo 2, e nós temos todos os outros capítulos, 40 capítulos, e não tem mais a menção do derrotado, porque ele foi humilhado. Porque mesmo quando toca em Jó, ele tem uma enfermidade que não sabemos, mas que traz uma coceira. Ele tem que ficar ali, agora ele está com uma enfermidade, que o incomoda toda hora. Incomoda. E vem o segundo personagem aqui, irmãos. Mas ainda, pare para pensar, essa é uma pergunta importante que apareceu no texto, que é,
Será que é possível? Será que é possível alguém ter uma relação com Deus que seja por causa dele, não pelo que ele pode fazer? Jó já mostrou que sim. Jó mostrou que ele não tinha uma relação com Deus por causa da riqueza. Jó não negou. Por isso que Jó é considerado justo e íntegro. Mas aí tem um segundo personagem. Eu vou tentar evangelizar essa segunda personagem para ninguém ficar mal comigo depois. Mas o segundo personagem que aparece no texto também é a mulher de Jó. A mulher de Jó, diante do sofrimento do seu marido, pensa o seguinte: Jó tem uma esposa. Ela também vivia com uma vida confortável. Ela também perdeu seus filhos. Só que para ela já deu. Quando chegou na parte de perder tudo e perder a saúde, ver o seu marido sofrendo ali, ela perdeu. Então ela diz, fala para Jó: Jó, agora já deu, filho. Amaldiçoe a Deus e morra. Então, os comentários tradicionais falam assim: olha, o diabo estava usando a boca da esposa de Jó na terra. Estava usando, ou seja, o Satanás em pessoa ali, provocando Jó. Aí Jó, amaldiçoa e morre. Mas eu vou tentar evangelizar, vou tentar recuperar a credibilidade dessa mulher. Na verdade, possivelmente, outra forma de enxergar isso é que para ela deu. Para ela aquilo ali foi demais. Ela perdeu a fé. Ela está vendo o marido dela sofrer e ela diz assim: olha, para você é um alívio se você morrer. É melhor você morrer. Ela está vendo a morte como um alívio para o seu marido. É uma outra forma. Mas o tradicional é ver a mulher, infelizmente a mulher de Jó, como alguém que estava provocando, atrapalhou, talvez deu a boca para o diabo para provocar o Jó. Nós sabemos a resposta. Ele fala assim: mas mulher, você está como doida, o que aconteceu? Perdeu a sanidade? Isso a gente sabe porque Jó falou, ela perdeu. Ela perdeu, naquele momento ela perdeu. E Jó falou assim: mas quando veio as bênçãos, a gente estava de braço aberto. Mas quando vem o sofrimento, a gente fala assim: aí não. Então Jó fala que ela perdeu a sanidade. Doida, mulher. Mulher, você está doida. Então a gente tem aí, só que Jó então fica naquela situação, a notícia se espalha que ele perdeu tudo e está enfermo, mas ele tem ainda alguns amigos. Normalmente nessa situação reduz o número de amigos, porque quando é banquete tem bastante amigo, quando com boa saúde tem bastante amigos, mas quando a tragédia chega, fica poucos amigos, poucas pessoas que a gente pode contar. Os 3 amigos, na melhor das intenções, não trouxeram tanto consolo. 3 amigos, que é o Elifaz, Bildade e Sofar, possivelmente até moravam em outros países ou outras regiões, porque diz cada um, e quando você vai tentar identificar onde que era mais longe. Ele faz uma viagem para tentar, fala: vamos lá ajudar o Jó, vamos lá consolar, porque não é possível. Só que o texto diz que quando ele se aproxima, eles não reconhecem Jó. Não reconhece. Ele está tão enfermo que não dá para reconhecer Jó. O seu corpo está doente, que é irreconhecível. Eu não sei se você já teve, infelizmente, essa experiência, que não é uma experiência legal. Eu, como pastor, tenho uma grande dificuldade com o hospital. No chamado pastoral, você visita no hospital. Só que eu ainda não me adaptei, talvez eu teria que fazer um estágio para adaptar. Mas quando eu piso no hospital, a não ser quando eu estou morrendo, se eu ficar ali depois de uns 30, 40 minutos, aquele cheiro do hospital já vai dando, E eu tive na experiência pastoral de pessoas que eu for visitar e eu não reconheci. Eu falo: cara, é essa pessoa? Eu não consegui reconhecer a pessoa. É o estado de Jó. Jó não dá para reconhecer, diz o texto então, que eles ficam um tempo de luto ali. Sabe, chegar, olhar, não acreditar, e eles não falaram nada. Ficaram, coloca aqui, 7 dias, 7 noites, sem falar nada. Olha, não conseguimos, o que eu posso falar para Jó agora? O que eu posso falar para Jó? Não dá.
E eles ficam ali. Só que Jó, então, começa a se queixar. Então, apesar de falar da paciência de Jó, apesar da gente falar que Jó é um homem íntegro e justo, não. Durante todo o discurso de Jó, ele questiona. Jó questiona. E ele começa a questionar e fala assim: olha, não é justo o que está acontecendo comigo. Não tem nada que eu tenha cometido que justifique todo esse problema que está acontecendo comigo. E é como se ele estivesse agora se queixando e pedindo uma audiência com Deus. Não, chama, eu creio em Deus, eu temo a Deus, mas o porquê? Então ele pede uma audiência. Os 3 amigos, na melhor das intenções, mas infelizmente não ajudaram. Ele tem uma teologia, que é o que a gente chama de teologia retributiva. Teologia retributiva é mais ou menos assim, ó: Deus abençoa o íntegro e amaldiçoa o pecador. Se Jó sofre, é porque ele é um pecador precisando de penitência. Então, quando você vai do capítulo 3 até o 31, esses 3 amigos ficam num grande debate de sabedoria, de reflexão, que os 3 amigos tentam convencer Jó que ele deve ter cometido um pecado e que ele só está sofrendo porque ele... Então, eles ficam incentivando Jó, que Jó tem que confessar o pecado dele, que Jó tem que reconhecer que ele pecou, e Deus vai trazer o alívio. Na verdade, os 3 amigos, apesar dessa teologia muito comum, retributiva, eles estão confirmando o que Satanás disse. Porque Satanás disse isso. Satanás falou assim: então, as pessoas buscam você? Buscam o Senhor? Porque quer algo em troca. É sempre algo em troca. Jó, mas aí, claro, ele já está derrotado, né? O Jó já derrotou ele ali, sem saber. E essa é uma história importante. Nós, quando lemos, sabemos que tem uma trama no começo. Jó não sabe. Jó não sabe. Não tem a figura de Satanás em todo o livro de Jó. Os 3 amigos, então, ficam insistindo, procurando convencer Jó. Agora, para pensar se isso não é comum, às vezes, na nossa vida, a teologia retributiva. Não é comum do ser humano? A gente fala assim: cara, o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa. A vida estava muito legal. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso aqui? A gente tenta causa e efeito. Até então, você fala assim: pastor, mas espera aí, os amigos não estão corretos? Por exemplo, aquele que não cuida da saúde, depois fica enfermo, não é uma consequência de causa? Aquele que não estuda, é pego de surpresa na prova, não é causa e efeito? Aquele que não se precaveu das finanças e endividou, não é uma causa e efeito? Sim, é uma causa e efeito. Nisso eles estão corretos. O problema é que isso não é uma verdade absoluta, não é sempre. Não se aplica a tudo. É mais complexo. Por isso que Jó não se dobra. Jó não se dobra e fala assim: não, mas se eu concordar com vocês, eu sou uma pessoa, não sou reto, não sou íntegro, não estou sendo sincero, porque eu não cometi nada que justifique perder todos os meus filhos, as minhas filhas, meus bens e ainda por cima a minha saúde. E Jó fica nesse debate com seus amigos, e Jó depois fala: olha, vocês não estão ajudando não, está piorando a situação. Os amigos vão diminuindo o discurso, quando você vai lendo, eles vão diminuindo. Jó aumenta um pouco, ele faz o que mais fala, o Zofar largou a mão. O Zofar no final, ele falou: nem vou falar mais, agora já deu. Eles não conseguiram. Jó, na sua discussão, eles não conseguiram. Agora, aí sim tem o personagem, o próprio Jó. Ele é o servo sofredor, ou é o sofredor inocente nessa história. A pergunta que Jó está fazendo é: por quê? Por que eu? Eu quero uma audiência com Deus. Jó está sofrendo e ele quer saber por quê. Ele considera injusto aquele sofrimento. Agora, você fala assim: mas pastor, não é um orgulho? Será que não foi uma arrogância dele? Mas quando você lê com calma, o capítulo 9 diz que ele sabe disso. O capítulo 9 diz que ele sabe que o ser humano é pecador. Então, o Jó não está dizendo que ele não é um pecador. O que ele está querendo questionar
É que assim, eu sei que eu sou pecador, como todo ser humano. Nada comparado à majestade de Deus, à santidade de Deus. Jó, no capítulo 9, ele deixa claro isso, a teologia, não é uma arrogância, mas ele está dizendo, não tem causa e efeito, eu não consigo identificar o porquê. Por que tamanha tragédia, sendo que eu não cometi? E Jó, ele é sincero do começo ao fim, porque ele, inclusive, ele fala o que ele fazia quando ele era rico, e quando ele tinha saúde. Ele diz que quando ele era rico e quando tinha saúde, ele, além de ajudar os pobres e necessitados, ele defendia o cego, ele usa um termo forte, nos dias de hoje a gente não usa mais, ele usa o termo aleijado. Ele diz, eu não só buscava justiça para essas pessoas, eu estava lá, eu representava. As pessoas me conheciam, as pessoas reconheciam que eu era uma pessoa que fazia o bem. E aí ele continua no seu questionamento. Qual a origem do sofrimento? Só que ele vai além, ele fala assim, olha só, nessa reflexão, Jó está discutindo com seus amigos. Ele fala assim, olha, os ímpios também prosperam, e o justo sofre. Quando os amigos falam assim, olha, não, quem é justo é só bênção, quem faz o certo, tudo é certo, quem faz errado, dá tudo errado. Então Deus, se você está sofrendo, é porque Deus está te castigando. Se você está na bênção, é porque Deus está te abençoando. Jó mostra na sua argumentação que não, que a vida aqui nem sempre funciona nessa lógica, porque tem pessoas injustas que prosperam e enriquecem, e tem pessoas que são honestas e que não prosperam. É claro que a gente está olhando o lado negativo, né? Que é óbvio que um sofrimento é algo negativo. Mas a gente existe um termo muito atual, né? Meritocracia. E você já viu que normalmente as pessoas também acreditam na teologia da retributiva, que é assim, ó, eu conquistei. Eu cheguei aonde cheguei porque eu esforcei, eu trabalhei. Então, tanto para o lado positivo, quando a pessoa passa por fracasso e dificuldade, ela fala assim, o que aconteceu? Quando ela conquista, ela fala, não, foi mérito meu. E aí eu até recomendo você um livro, eu já recomendei algumas vezes, um livro chamado Justiça, de Michael Sandel. Ele é um professor de Harvard de ética, maravilhoso. Tem um curso inteiro no YouTube em vídeo, mas se você gosta de vídeo, mas eu ainda acho o livro melhor. Chama Justiça, livro branco, maravilhoso. Mas tem do Tim Keller, um pastor faleceu há pouco tempo, chamado Justiça Generosa, é um livro maravilhoso. Questiona também isso, porque na verdade, aonde eu nasci, o que eu sou, os talentos que eu recebi, ainda que eu fale assim, eu conquistei essas coisas, eu não posso bater no peito e falar assim, eu conquistei por mérito próprio. Ninguém tem condições de fazer isso, porque ninguém é autônomo, consegue conquistar as coisas sozinho, sempre precisa de ajuda de alguma coisa. Alguém ajudou, o contexto ajudou, os talentos ajudaram, várias situações que não foi você que escolheu, você não passou antes de nascer, antes de seu pai e sua mãe, né? Passou lá numa sala do celestial, no computador, e fala, qual é o talento que você tinha? Fala, depende, em que período que eu vou nascer da história? Quem concorda? Porque tem profissões que são valorizadas, depende do período da história. Então, mesmo as conquistas não necessariamente são meritocráticas. Não são. A questão, amados, é que a gente fala assim, né? Qual a origem do sofrimento? E Deus vai responder agora no final. Será que existe a origem? O que Jó está questionando é que ele não está entendendo. Só que às vezes, o que Jó está querendo entender, o porquê ele está sofrendo. E você vê que no capítulo 28, tem a sabedoria sobre Deus. É como se o autor estivesse tendo empatia com Jó. Não, Deus, a sabedoria de Deus, acho que a gente não vai conseguir compreender. Mas depois o sofrimento volta de novo, ele está sofrendo, ele volta à depressão dele, porque ele está sofrendo. Agora, vamos pensar aqui que o sofrimento, ele é mais complexo do que a gente tenta resolver. A teologia retributiva, faça isso, obtenha aquilo, não faça isso, não obtenha aquilo, não se aplica a tudo. Porque as relações são complexas. Porque o meu pecado não necessariamente afeta só a mim. O meu pecado, às vezes, afeta toda a minha família, afeta toda a minha igreja, afeta toda a sociedade, afeta a minha vizinhança. Um cara que
que se embriaga e anda em alta velocidade, passa roletando o sinal vermelho, que infringe diversas leis e atinge uma pessoa, não pode acontecer isso? O pecado dele. Mas o pecado dos outros também nos atinge. De quem nós estamos falando? Das gerações? Vários amigos meus falavam, meu avô tinha uma fazenda, era bem de vida, mas depois ele entrou num vício de jogos, perdeu tudo. Por isso que hoje a gente não tem nada. Coisas de consequências que vai acontecer. Então, o que o livro de Jó vai nos ensinar é que é mais complexo do que a gente tenta responder. É mais complexo. Agora, novamente, eu não estou dizendo com isso que você e eu não devemos ter responsabilidades e que não há consequências dos nossos atos, que nós devemos viver então irresponsavelmente. Não é isso. Porém, o que o Jó levanta é que nem toda justiça acontece nesta vida, nem toda a pessoa que pratica o mal vai pagar aqui, como a gente às vezes acredita, e nem todo mundo que semeia o bem às vezes colhe totalmente aqui. Esse é o ponto. O que a Bíblia nos ensina é que o ponto final não é quando morremos ou quando alguém morre ou quando vira o século, o ponto final é no julgamento de Deus. Ali haverá a justiça completa de Deus. Por enquanto, ela é complexa. Mas olha só, tem um jovem ainda. Mas ainda um ponto, desculpa, ainda um ponto. Pensa o seguinte, você está na sua casa, eu estou na minha casa, a gente está lá vivendo. E toda vez que você for falhar, Deus intervém para você. Você imagina como seria? Toda a humanidade. Quando for pensar uma coisa que não deveria, Deus... Por exemplo, vamos imaginar, pensamento. A pessoa foi pensar numa coisa errada. Aí Deus já manda um raio, ela tem um desmaio e cai. Aí ela parou de pensar o mal. Aí quando ela retoma a consciência e falou, nossa, o que aconteceu? Deus mandou o raio, isso aqui você pensou coisa negativa. Aí a pessoa fala, não é possível, pá, já outro raio. Acabou de questionar. Aí ela, pá, desmaia. Entendeu? Vai xingar alguém, a língua, ela adormece. Aí quando volta ao normal, ele vai falar assim, vai reclamar com Deus, não vai? Fala assim, pô Deus, nem xingar eu posso, de novo na língua. Porque se Deus for intervir todas as vezes, nesse sentido, aí traz um questionamento, e a liberdade? Porque Deus nos criou com uma questão que é amor e liberdade. Se Deus fica mexendo toda hora, o que sabe que aconteceu o ser humano? Eu sou uma marionete. Então é mais complexo. Isso aqui que eu estou apresentando para você, nem é a resposta, porque é mais complexo quando nós vamos ler o texto. Mas chega o jovem, olha o jovem. Olha o que acontece. O jovem Eliú, e aqui eu já estou encerrando, irmãos. O pai está on, jovem é assim, está na moda, né? Fala que é o Neymar, que não é a do Neymar. Mas o jovem Eliú, assim, o pai está on, os velhos não conseguiram com Jó. Desculpa, vocês estão muito velhos para argumentação. O pai chegou na arena e agora eu vou convencer. Jó, fica quieto, agora ouça a minha argumentação. O jovem impetuoso, jovem é assim, né? Nós somos assim, nós já fomos assim. Jovem também é relativo, não é verdade? Porque quem está nos 90 acha que os 60 é jovem, os que estão nos 60 acham que os 40 está jovem, os que estão no 40 acham que os 20 estão jovens, e os que estão 20 acham que os 10 estão jovens. É assim, sempre vai, né? Eliú nós não sabemos, mas o texto diz, ele era mais jovem. O pai está on e deixa comigo, e ele então trouxe uma argumentação. Só que assim, quando você olha a argumentação de Eliú, ele só trouxe um aspecto. Ele falou, olha Jó, no sofrimento, você está esquecendo de uma coisa, que às vezes o sofrimento gera para você uma experiência diferente da vida. Que o sofrimento pode te dar algum ensinamento, pode te levar a alguma coisa. Assim, é o único elemento um pouquinho diferente. Depois ele volta na retribuição. Você é pecador, se arrepende, confessa seu pecado a Deus. Ele volta
A mesma teologia dos anciãos. Mesma coisa. Então o pai não está tão on, está off. Uma das formas de enxergar o Eliú é que o discurso dele é tão irrelevante, mas tão irrelevante que nem respondido é. Jó nem se preocupa em responder o jovem. Os amigos não respondem Eliú e nem Deus. Nem Deus. Falou assim, é tão irrelevante. Esse seu pensamento, você vai chegar lá, mas nós não vamos dar atenção para você. Às vezes é a nossa impulsividade jovem, somos impetuosos, mas ali Eliú foi ignorado, irmãos, fez um monólogo. Às vezes a gente faz monólogo também, né? Monólogo total, é ele falando com ele mesmo e se convencendo, mas eu sou sábio, ó. Eu sei bem, o que vocês acham? Eles nem responderam. Qual foi o meu desempenho? E aí, Jó? Jó não respondeu, os amigos não responderam, e Deus não respondeu Eliú. É uma das formas. Outra forma de enxergar por que Eliú não foi respondido é que alguns dizem que o texto ele foi acrescentado posteriormente por esse tema de sabedoria, o autor acrescentou posteriormente, tá bom? Eu ainda prefiro achar que o jovem impetuoso não teve resposta mesmo, né? Por fim, amados, a resposta de Deus. Lembra que Deus começou o início lá, 2 conversas com Satanás? De onde você vem? Você viu meu servo? Foi 2 vezes, não foi? Agora Deus tem 2 conversas com Jó. Só que Jó, o que o Jó espera? Conseguir minha audiência. Agora vamos ver. Consegui. Não era o que você queria, Jó? Você não queria uma audiência com Deus? Deus no redemoinho, ou algumas traduções em tempestade, vamos responder a Jó. E Deus responde a Jó? Deus não defende Jó, que era o que Jó esperava. Gente, os amigos, estou defendendo, ele realmente é justo, ele realmente é íntegro. Olha, eu estou provando, nós já derrotamos Satanás, provamos que Satanás estava errado. Jó, Deus não faz isso. Jó nem sabe de Satanás, nem sabe da aprovação, nada. Deus não defende Jó. Por outro lado, os amigos então esperam que Deus fala para Jó que ele é pecador, se humilha, e Deus não acusa Jó. Deus não fica ao lado de Jó, no sentido de falar assim, Jó, realmente, vou falar para você o que aconteceu, vou te explicar, senta aí que eu vou te explicar agora, vou te dar todos os motivos, vou te dar todas as respostas que você quer. Por que isso? Por causa disso. Por que daquilo? Por causa disso. E também Deus não repreende Jó. O que você está pensando, Jó? Quem faz questionamento? Vou mandar um raio, você vai morrer agora, hein? Vou te fulminar. Não. Deus não dá resposta. Deus não responde. Porque a resposta de Deus é que Ele é o único sábio. Os 3 amigos, a sua competência de Jó, a de Eliú, a de ninguém, está dizendo assim, peraí, você está pensando que você pode, nas suas condições humanas, ter uma inteligência para compreender toda a complexidade da vida e inclusive ser tão sábio quanto Deus? Deus está respondendo, não há ninguém. Eu sou o único sábio. Porque quando você vai ver o diálogo com Deus, com Jó, é isso. Fala, Jó, onde você estava quando eu comecei a construir, quando eu comecei a criar? Onde você estava? Então Deus vai fazendo várias perguntas, mostrando que a sabedoria humana, ela é muito limitada e muito pequena. E Deus é único e é poderoso. O ser humano não tem controle de Deus. Deus você vê que Deus não se importa em responder a Jó, a explicar, não, Jó, você passou pela prova, calma agora, calma, você não está sabendo, mas não, o que Deus está dizendo assim, você não vai compreender tudo que passa pela vida, a origem do sofrimento, você não vai compreender todas as coisas, a questão não é compreender todas as coisas, ter todas as lógicas, você quer ter todo o controle, e o ser humano quer ter todo o controle, você não vai ter todo o controle. Mas uma coisa Deus reconhece em Jó, que apesar dele fazer o porquê, e Deus não se intimida com o porquê, Deus não tem ego fraco, Deus não tem fé fraca, porque Deus não precisa de fé, Deus não tem nenhum questionamento, nenhum problema. Jó questiona, amaldiçoa o dia que morre, fala, esse dia está horrível, era melhor não ter nascido.
Era assim, ele estava de mau humor. Durante o texto, quando você lê, é assim. Deus não se incomoda, porque a santidade dele não pode ser atingida. Não é que ele não tem sensibilidade com Jó, não é isso, empatia com Jó. Porque a gente vai ver que o próprio Deus encarnado sabe muito bem o que é sofrer de forma inocente. E alguém que fez isso voluntariamente, que é Jesus. Jesus é o verdadeiro servo voluntário, diferente de Jó, que não é voluntário. Mas Jesus é voluntário. E ele se entrega e sofre, então Deus sabe o que é o sofrimento humano. Mas o ponto é que Deus está explicando. E aí ele reconhece, Jó temeu a Deus, confiou em Deus, mesmo quando não teve resposta. No final, Jó, ele fala, olha, a primeira resposta de Jó é de humildade, de vergonha. A primeira resposta, daí Deus continua. Fala, não, tem mais, vocês não ficaram aí um tempão, eu fiquei observando vocês lá. Fiquei observando, um maior diálogo, agora receba um áudio bem longo. Vocês ficaram conversando um maior tempão. Aí Jó continuou conversando, Deus continuou fazendo pergunta. E aí, Jó, o que você entende disso, da complexidade? Jó fala, cara, eu realmente não entendo nada. E no final, Jó fala assim, eu realmente pensei que eu te conhecia. Mas, te conhecia só de ouvir falar. Não significa que esse texto, que Jó não conhecia a Deus, que não era temente a Deus, não era isso. Mas, apesar daquele sofrimento ali, ele manteve fiel, mas ele teve uma experiência maior agora. Ele está dizendo, agora meus olhos te vê, agora minha experiência contigo é maior. E aí, provavelmente, Deus está confirmando, não, Jó não errou. Jó não pecou, nesse aspecto. E aí, o que acontece? Ainda por cima, Deus fala assim, e não gostei do diálogo de vocês. Falou para os amigos. Essa conversinha de vocês retributiva, Jó é que está certo. E agora, só para mostrar, Jó vai ter que orar por vocês. Jó teve que orar pelos amigos, para não vir algum mal sobre eles, que Deus não gostou dos 3 amigos. Tentaram, né, mas não deu. Talvez muita arrogância ali não deu. Então, ele orou, não veio nada sobre os amigos, e a Bíblia diz que Deus deu em dobro para ele. Então, recuperou a saúde de Jó, ele teve todas as riquezas, e diz que ele ainda viveu 140 anos. Então, por isso que a gente imagina que era o período ali de Abraão anterior, porque só naquele período que o povo vivia mais tempo. Né? Depois Deus foi diminuindo a 120, a 80, Deus foi diminuindo dependendo da maldade ali. Né? Então, é isso. Agora sim, irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro servo sofredor, sem pecado, que sofreu por nós, para nos salvar, apesar de não merecermos. Nenhum ser pode obter a sabedoria de Deus, como se fosse sábio igual a Ele. Nos cabe a humildade, o arrependimento e a submissão. Deus é um ser livre. Não vai ser o meu questionamento, não vai ser a minha tentativa, a minha barganha, não vai ser o meu holocausto que vai fazer eu controlar Deus, que Deus vai fazer o que eu quero, ou deixar de fazer, ou responder o que Ele quer. Deus é um ser livre e espera que nós também sejamos livres em amar. Amar não só quando as coisas vão bem. Temer a Deus não só quando tudo dá certo, mas amar a Deus em todo o tempo. Confiar em Deus em todo o tempo. Nós não vamos ter a resposta para tudo. Talvez até na eternidade. Pode ser que algumas coisas abram os olhos, mas jamais, mesmo na eternidade, um ser será igual a Deus na sua sabedoria e na sua inteligência, porque Deus é incomparável. E é esse Deus que eu e você nos servimos. Amém? Eu e você, estou falando agora quando eu falo, às vezes eu falo você, eu estou falando de mim também. Eu e você, nós tentamos toda hora ter o controle de tudo. De Deus, como assim? A gente tenta dar uma... Deus, faz desse jeito aqui. Pô, será que eu tenho que ensinar? Controlar os outros. Tentar o controle da nossa própria vida. E com isso, o livro de Jó não está dizendo que eu tenho que ser irresponsável, que eu não posso ter disciplina, que eu não posso me esforçar. Mas eu e você querer ter o controle de tudo e sabedoria de tudo, a vida é mais complexa. Deus são mais altos. Não vai dar para você tentar encaixar tudo e tentar resolver tudo, no sentido com a sua própria força, com a sua própria sabedoria, como os amigos tentaram, como Eliú talvez tentou. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas e vale a pena permanecer nele. Amém? Ele tem a sabedoria. Eu não tenho, ele tem. Então é melhor me refugiar nele.
O texto do livro de Jó também não é um livro para dizer que é um padrão, que quando você não sabe porque está sofrendo, porque é o diabo. Não, no livro não está dizendo isso. Pode ser sim. Você pode dizer assim, pastor, mas será que algum sofrimento que não tem não é responsabilidade minha? Pode ser. Pode ser uma ação do diabo, pode ser o pecado de outras pessoas, então pode ser. Mas o ponto é que você não vai dar conta se você viver nessa do controle e eu e você viver no controle. O ponto é o exercício da fé, de confiar. Deus nos conhece e nos abençoa. Conforme até o de Daniel, lembra de Daniel da semana passada? Às vezes vale a pena perder tudo, mas não perder a fé e estar junto com Deus, do que ter tudo e não ter Deus. Porque agora, diferente de Jó, amados irmãos, do livro de Jó, nós temos uma outra perspectiva. O Jó está lidando com coisas do dia a dia ali, ó. Mas nós, que temos a visão agora também de Cristo, sabemos que a vida aqui não é o final. Que haverá a justiça mesmo. E isso traz esperança, mas também temor. Não é verdade? Porque se eu permaneço na graça, não há mais condenados. O juízo final não vai mais nos amedrontar. Por quê? Porque não somos salvos pelo mérito, não somos salvos pelas obras, pelos efeitos, pela minha tentativa, porque Jesus morreu por nós. Quando chegarmos diante do trono de Deus, do juízo de Deus, estamos salvos pela graça, bem-vindo à eternidade, porque Jesus já morreu por nós. Entretanto, não significa que no ponto final de Deus, na justiça de Deus, não haverá a justiça de Deus. E sim, por isso que eu não acredito que sempre que você planta, você colhe aqui, e sempre que você deixa de plantar, você não colhe, ou vice-versa. Ou seja, o bem ou o mal que você planta, você colhe aqui, nem sempre é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona. A graça de Deus faz a gente passar, às vezes, por tribulações, que é como Cristo sofreu. A graça de Deus faz com que a gente seja perdoado, receba as bênçãos, a proteção de Deus. Mas a graça de Deus também permite que a gente passe por tribulações. Nem tudo você e eu vamos compreender, mas vale a pena persistir. Amém? O Deus que você serve é único. Satanás já foi derrotado 2 vezes só no livro de Jó. Ele já é derrotado na cruz. Então não tema Satanás, não tente ter o controle de todas as coisas, confia em Deus. Deus é sábio. O Deus que você serve, Ele é sábio. Só confia, só entrega, só segue a voz. A experiência que ele teve no redemoinho, Deus falando com ele, foi maravilhosa e mudou a vida de Jó. Amém? Vamos nesse momento orar a Deus?